faz presente aqui minha senhora esposa, meus netos, meu genro e todos vocês que fazem parte dessa família, irmãos em Cristo, todos se sintam abraçados. E vamos dar início. Olá pessoal, bom dia. E bom dia para aqueles que estão em casa, que todos tenham esse domingo maravilhoso de fé e oração, compromisso com o divino. Então vamos nos tranquilizar um pouco, relaxar e interligar mentes desencarnadas dos mentores espirituais desta casa. Vamos visualizar a figura do Mestre Jesus nos confrontando com a sua mão de luz em cada consciência, nos conduzindo à paz interior, trazendo aos nossos corações a grandeza do amor, do perdão, da maneira da vida que nos oferece aqui nessa guerra que confrontamos com nossa própria consciência. E vamos levar a cada um o socorro da vossa Mãe Santíssima, aqueles que mais necessitam, os suicídios, os aborteiros, e aqueles que estão nos presídios hospitais, os lares, os velhos, que precisa desse abraço de amor, de luz, nos fortalecer. Lembrar também daqueles que partiram dessa vida em busca do seu eu interior, da sua consciência, e desprendermos desse mundo que tanto nos acolheram e prendemos pela força da matéria. E hoje nos traz um tema: nossa missão. Qual é a nossa missão? Amar e servir. Que Jesus nos abençoe, nos traga paz interior, graças a Deus. Bom dia. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila, e não modifique seu modo de viver, só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isso que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça, caminhe para a frente imperturbavelmente. Assim seja. Graças a Deus. A leitura do Evangelho, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais os mandamentos? Disse-lhe
Jesus disse-lhe: não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai vosso pai e vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmo. O jovem respondeu: tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e doai aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vinde a mim e siga-me. O jovem, ouvindo essas palavras, se foi muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, vos digo que é bem difícil que o rico entre no reino do céu. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que não é o que o rico entre no reino do céu. São Mateus capítulo 19, versículo 16, 24, São Lucas 18, 18, 25 e São Marcos 10, 17 e 25. Palavra do Evangelho, graças a Deus. E agora eu vou passar para a incumbência de Sara Fernandes para nos trazer mais um conteúdo à nossa missão. Siga, minha filha. Bom dia a todos. Se encontram aqui na Casa Espírita Irmãos em Cristo. E para quem nos acompanha também pela internet, através do canal do YouTube, onde nossas palestras ficam disponíveis. Então, nessa manhã tão agradável de domingo, eu escolhi fazer uma proposta para que a gente possa refletir sobre uma palavra, uma simples palavra: missão. Mas não é qualquer missão, não é, dona Lúcia? É a nossa missão. Quem de nós, em algum momento de nossa vida até hoje, não se parou e se perguntou: qual é a minha missão? Qual é o meu propósito nessa vida? Será que eu tenho algum propósito? Em algum momento do nosso percurso até hoje, com certeza pelo menos uma vez a gente já fez tal pergunta a nós mesmos. Às vezes esse tipo de pergunta, ela aparece nos nossos momentos de dor e sofrimento, Deus, será que o meu propósito nessa vida é somente sofrer? Será que a minha missão é enfrentar desgosto atrás de desgosto sem conseguir encontrar um momento de paz na minha vida? Às vezes a pergunta sobre a nossa missão, ela pode vir nos momentos de medo. O medo de falhar novamente, o medo de sucumbir às provas e às expiações que nós temos que enfrentar. Meu Deus, será que quando a minha missão aparecer, eu vou conseguir concretizá-la? Eu vou conseguir cumprir com as responsabilidades com as quais eu assumi no mundo espiritual, antes de reencarnar? Confesso que esse foi um questionamento que eu já fiz bastante na minha vida, O medo de falhar diante das missões que nós assumimos. Às vezes essa pergunta vem por simples curiosidade. Será que eu tenho algum propósito na minha vida? Será que vai aparecer algo, alguma missão? Será que eu estou destinada a realizar alguma missão, assim, grandiosa? Às vezes é pura curiosidade, Mas não importa o momento em que esse questionamento nos aparece, é normal para o ser humano buscar um propósito, querer saber os porquês. Por que eu estou passando por determinada situação?
O que será que eu preciso realizar nessa existência? Uma vez que o véu do esquecimento, né, se abate acima de nós, né, quando nós reencarnamos, justamente para que a gente possa cumprir, né, nossas provas, nossas ações, né, enquanto encarnados. E isso gera, né, esses questionamentos, essa busca por esse propósito. Mas a gente precisa entender primeiro, antes de falar sobre qual a nossa missão, a gente precisa entender o que nós entendemos por missão. O que seria a missão? Geralmente a gente associa essa palavra a um feito grandioso, né? Missão, algo que abrange muitas pessoas, que afeta muitas pessoas, que tem uma projeção muito grande, tá? Mas vamos entender melhor um pouquinho essa questão da missão, né? Ela, na sua etimologia, pensando na origem dessa palavra, né? A origem dela é latina, que vem da palavra em latim missiones, e o significado é enviar a pessoa para exercer alguma coisa no mundo. Cumprir uma missão que pode ser particular ou comunitária. Então, na sua origem, e o próprio significado de missão, basicamente é enviar alguém para fazer alguma coisa. Simples assim. Só que, o que nós pensamos quando a gente escuta essa palavra? Como eu já disse, a gente pensa em uma ação muito grandiosa. A gente pensa em missões comunitárias, né? Missões de salvamento, missões científicas. Então a gente tem a tendência a fazer essa associação, achando que missão se refere somente a essas ações de grande repercussão, né? Até mesmo porque no próprio Livro dos Espíritos, na página 102, quando ele vai falar as diversas categorias de evolução do espírito, né? Desculpa, eu acabei apertando sem querer aqui. Quando ele fala sobre as diversas categorias de espírito e fala dos espíritos superiores, né, a questão de missão aparece muito atrelada a esses espíritos, né? Como diz aqui, ó, quando fala da reencarnação desses espíritos superiores, quando excepcionalmente eles encarnam na Terra, é para nela cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o tipo da perfeição a qual a humanidade pode aspirar neste mundo. Então a gente associa a missão a esses exemplos, né? O próprio Jesus veio em missão, né, para nos deixar os ensinamentos do Evangelho e nos servir de guia na nossa reforma íntima, né, na nossa evolução. A gente poderia citar Chico, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Francisco de Assis e tantos outros exemplos de espíritos que claramente vieram em missão. Então a gente associa, né, essa ideia de missão para espíritos ali já num patamar superior ao de provas e expiações. Mas aí o que resta a nós, né? Meros mortais, em corpos, né? Porque espiritualmente nós somos imortais. Mas o que sobra para nós? Somente provas e expiações? Né? Será que as missões são destinadas somente para esse tipo de atividade, né? de grande porte, de exemplos, né, de dedicação extrema? Então, para nós sobra apenas provas e expiações, né, que a gente associa a sofrimentos, que não necessariamente se faz verdade. Mas o que seriam essas provas e essas expiações? Também é importante a gente distinguir, né, o conceito de cada um. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele fala o que é prova, o que é expiação e o que é missão, tá? Então, a grosso modo, o que seria uma prova? A prova, ela está relacionada ao aprendizado, né? A gente escolhe passar por determinadas situações ou escolher, né, determinados ambientes para que a gente seja provado de acordo com alguns
temas. Por exemplo, às vezes eu quero ser provada a partir da paciência. Então eu passo por provas que fazem com que eu demonstre que eu domino, né? Que eu tenho essa paciência, essa virtude construída no meu ser. Às vezes eu escolho passar por provas relacionadas, por exemplo, à vaidade, para que eu consiga me desvencilhar desse defeito moral. Às vezes eu escolho uma prova da riqueza ou da pobreza, para que eu consiga sublimar, né? Isso é prova, é igual uma escola, né? Na escola a gente também tem as provas, né? Ou verificação de aprendizagem, é bem semelhante. A gente estuda um conteúdo e se submete a uma prova para mostrar que domina aquele conteúdo e a gente avança. Assim, falando na questão espiritual, as provas funcionam da mesma forma. A gente se depara com uma situação para desenvolver determinada característica moral e se a gente conseguir, a gente avança. Então, prova tem a ver com aprendizado. E o que é uma expiação? A expiação tem a ver com resgate. A gente precisa expiar erros cometidos no passado, seja o passado da vida corpórea, seja passado de outras existências. Então, a expiação tem a ver com isso. No momento em que eu passo por determinada prova e eu falho de alguma maneira, eu ajo de forma equivocada com relação a um irmão, eu preciso expiar de alguma forma esses erros cometidos, tá? Então isso é expiação. Seria como a recuperação na escola. Eu sou professora, então eu uso muitas metáforas educacionais, né? Quando a gente não atinge a nota adequada numa prova, né, a gente tem que expiar esse erro e faz uma recuperação, né? Faz trabalhos extras. Então, a expiação tem muito a ver com isso. E nós vivemos num mundo por enquanto, um mundo de provas e expiações. Por isso ainda que o que a gente enxerga como problemas e dores acontecem ainda de forma assim muito corriqueira, né? E o que é missão? Missão tem a ver com trabalho. A missão ela tem a ver com trabalho. Nós nos voluntariamos para exercer determinadas ações. Não especificamente para mostrar que somos capazes ou para espiar erros do passado, mas para buscarmos o progresso, não só individual, mas também o coletivo. Então a missão ela se relaciona muito com a ação, com desenvolver algo. Então vejam, não necessariamente a missão ela precisa ser de grande repercussão, né? Como os espíritos missionários que nós temos. A grande maioria de nós, né, não estamos preparados para uma vida de abnegação como a de Chico, por exemplo, né? Até mesmo pensando na mediunidade, né? Qual médium estava preparado para chegar naquele nível de trabalho de Chico Xavier? Porque ali já é missão. E nós ainda estamos engatinhando, né, nesse sentido. Mas é importante a gente entender que missão não é apenas esse patamar de trabalho. Nós todos temos missões. Mas qual seria essa missão? Qual é a nossa missão? Para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Claro que, obviamente, nessa palestra a gente não vai apontar para cada um. A sua missão é essa, a missão do seu Chico é essa. Não cabe a nós, né, falar sobre isso. Mas é o sentido de que nós, quando reencarnamos, escolhemos reencarnar, a gente assume diversas missões, né? Pequenas missões. Pequenas não no sentido de serem inferiores, mas pequenas no sentido de que a repercussão delas, às vezes, ficam restritos ao nosso ambiente de convívio, à nossa família, ao nosso trabalho. Que missões seriam essas? A missão da paternidade ou da maternidade, por exemplo, né? É uma missão grandiosa na sua proposta, mas que afeta ali, né, o nosso entorno, na maioria das vezes. Então é uma missão que a gente se compromete. Às vezes,
as provas e expiações vêm dentro dessa missão, né? Muitas vezes a gente recebe filhos e filhas ali com os quais geralmente a gente tem que resgatar de alguma forma, alguma problemática no passado. A missão dos nossos ofícios, das nossas profissões. Quem pode negar aqui a missão de ser um educador, uma educadora, de trabalhar na área da saúde e todos os trabalhos, né? São missões. O problema é que como a gente imagina a missão como algo grande, a gente se esquece que essas relações, esses papéis que a gente exerce no nosso cotidiano, também são missões. Aí a gente começa a enxergar, às vezes, somente um trabalho como fonte de renda, como um ofício apenas, e deixa de aproveitar isso para crescimento pessoal. Às vezes a gente enxerga a nossa família apenas como uma fonte de brigas, né? Ou meras pessoas que por laços sanguíneos estão convivendo ali. E a gente esquece que também há uma missão nessa convivência. A gente esquece que essas pequenas interações, elas se unem em um todo, que se chama a lei do progresso. Elas são oportunidades para que a gente possa evoluir. E é justamente nesse ponto que eu vou citar a missão que nós compartilhamos desde a nossa origem. Claro, nós temos diversas missões, mas qual é a missão que nós compartilhamos desde a nossa origem? Alguém poderia citar aqui? Faz alguma ideia de qual seria a missão que todos nós compartilhamos? A gente tem que trabalhar para chegar até onde? Para conquistar o quê? Para evoluir. A lei do progresso é a missão que todos nós compartilhamos. Como ela vai se concretizar? Depende de todas as minhas ações durante as minhas reencarnações. Então essa é a missão primária, original. Desde quando nós fomos criados, né, pelo nosso Pai Celestial, nós fomos criados com esse propósito, evoluir. Por isso a bênção e o presente do livre-arbítrio. Para que a gente consiga realizar uma ação dessa, isso tem que partir de nós, das nossas escolhas, das ações que nós realizamos. Para que a gente possa cumprir essa missão, nós precisamos agir. Mas a gente fica tão restrito ao nosso cotidiano, muitas vezes achando que nossas ações não causam impacto suficiente. Por exemplo, imaginar aqui que eu vou mascar um chiclete, tira aquele papelzinho, mas é um papelzinho qualquer, e aí eu jogo no meio da rua. Parece uma ação mínima, né? Se eu for observar, não vai fazer visualmente quase nenhuma diferença. Mas vamos imaginar a junção de todos os papeizinhos e embalagens que cada um de nós, no geral, acaba jogando achando que não vai fazer diferença. E aí quando chove, junta, né, uma quantidade absurda que entope bueiros, causa uma série de problemas, polui o meio ambiente, enfim. Isso é uma prova de como às vezes as pequenas ações, ao serem unidas às outras pequenas ações das outras pessoas, contribuem para um todo, que pode ser positivo ou pode ser negativo, como o caso do exemplo. Então a gente tem que ter a ideia de que, mesmo as nossas missões particulares, elas têm um impacto muito grande no nosso dia a dia, para o nosso progresso e para o progresso de quem nos acompanha. Eu vou citar aqui um exemplo, uma história, na verdade, que está lá no livro Jesus no Lar, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O título dessa história é O Poder das Trevas. Essa história, ela fala sobre um homem de fé. Um homem que vivia numa cidade muito corrupta, mas ele se mantinha ilibado, ele se mantinha ali persistente na sua fé, nos seus preceitos morais e não se corrompia. E aí os espíritos trevosos ficavam o tempo inteiro, né,
ali tentando atrapalhar de alguma forma para fazer aquele homem de fé fraquejar. De tudo eles tentaram e não conseguiam, né? Nenhuma brecha, não conseguiam se aproximar. E aí convocaram, né, um líder, né, para tentar organizar alguma ofensiva para esse homem, para que eles conseguissem ter sucesso. É aquela história, quanto mais brilho, né, muitas vezes a gente acaba atraindo esse tipo de situação, e a gente precisa se blindar, né, com relação a isso, com oração, com o evangelho, deixar a nossa frequência, né, adequada para evitar esse tipo de interferência. E aí esse líder dos espíritos trevosos, né, convocou uma reunião para conseguirem achar uma solução para derrubar aquele homem de fé. E aí os espíritos da reunião começaram a dar ideias. A gente podia tirar todos os bens desse homem, deixar ele na pobreza. E aí o líder, mas isso não daria certo, né? Porque aí eles trabalhariam mais afinco ainda com relação a isso, e as pessoas o ajudariam também, já que ele ajudou muita gente, então não resolveria o problema. A gente poderia tirar todos os entes da família dele, né? Separar ele, deixar ele sozinho. Também não daria certo, falou o líder trevoso, porque ele teria mais tempo para dedicar-se às outras pessoas que necessitam. A gente poderia então fazê-lo ficar muito rico, para que ele sucumbisse, né, à vaidade e ao poder da riqueza. E aí o líder disse, também não daria certo, porque ele poderia usar esse dinheiro para fazer ainda a caridade material, mais ainda para as outras pessoas. Então a gente poderia matá-lo. E aí o líder disse, também não daria certo, porque ele viraria um mártir, né? E entraria na glória do céu. E não é isso que nós queremos. E agora, o que a gente faz? E aí o líder falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar aos poucos, sugerindo ideias e pensamentos, né, desse homem de fé, para que ele duvide do impacto que ele causa às pessoas próximas dele. Vamos dizer que não faz diferença ajudar uma pessoa, tem tanta gente que sofre no mundo, qual é a diferença de ajudar alguém ali próximo? No fim das contas, às vezes essa pessoa nem agradece, e começaram a fazer esse tipo de sugestão na mente desse homem de fé. Mostre a ele a grandiosidade do universo. Quem é ele? Né? Diante da grandiosidade do universo, um pequeno grão de areia. Não significa nada. Igual aquele papelzinho, né, que eu comentei, do chiclete. Né? Dentro do tamanho do planeta, o que é que significa? E aí os espíritos foram implantando essas ideias, para que ele começasse a desmerecer as próprias ações que ele fazia. Isso chegou a tal ponto, isso o afetou a tal ponto, que ele caiu em desânimo profundo e parou de agir até o dia do seu desencarne. Então, quantas vezes nós não fazemos da mesma forma? Quantas vezes nós imaginamos a nossa pequenez? Quantas vezes nós achamos que não fazemos diferença suficiente, porque não temos posição de destaque, porque no trabalho nós não ocupamos ali um cargo superior? Enfim, quantas vezes a gente acha que isso não faz diferença? Porque nós somos um grãozinho de areia. E aí eu pergunto, será que realmente não faz diferença? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Fénelon trata justamente desse tema. Ele diz o seguinte: os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Somos grãos de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Eu vi essa semana um documentário
livro chamado Planeta Terra, que fala a importância do grão de areia. Parece que até casou com a palestra, né, minha palestra. A importância do grãozinho de poeira que sai do deserto e que vai parar lá no mar para alimentar, né, pequenas plantas chamadas fitoplânctons, mas que a junção delas produz metade do oxigênio que nós respiramos no nosso planeta. Então vejam, um grão de poeira que sai do deserto, chega no mar, nutre plantas microscópicas que se unem e é responsável pela nossa sobrevivência. Então vejam a importância de todo e qualquer trabalho para o bem que nós possamos fazer. Porque somos grãos de areia, mas sem esses grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Quando diz aqui somos pequenos, não pequenos no sentido de inferiores, mas às vezes a gente precisa realizar pequenas ações que se juntam em um todo. Utilizando como exemplo um trabalho na casa espírita. Claro, tem gradações diferentes. Nem todo mundo tem uma mediunidade ostensiva para estar, né, numa reunião mediúnica. Mas não é igualmente importante auxiliar, por exemplo, recolhendo, não é, no final, ajudar a organizar a casa, uma água fluidificada, né? Ajudar muitas vezes nas campanhas de arrecadação que muitas casas espíritas fazem. É um trabalho tão importante quanto. Na nossa sociedade, pensando nos trabalhos que a gente, como ser humano, graduou determinadas profissões como mais importantes do que as outras. Mas imagine um mundo em que não existisse, por exemplo, a coleta de lixo. Como faríamos, né? Imagine trabalhar numa escola sem o apoio dos profissionais dedicados que estão lá fazendo a limpeza. Já é difícil, né? Muitas vezes a vida de professor, por exemplo. E se a gente tivesse que enfrentar salas sujas, desorganizadas? Então, a cada um sua missão, a cada um o seu trabalho. Porque a junção de todas as nossas ações conflui para a nossa missão, que é progredir, evoluir. E aí ele ainda fala mais. Ele diz, não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, né? A cruzada não é uma guerra, mas é a lei do progresso, que é a lei dos mundos. Nossa missão, progresso. E a gente consegue isso através de quê? Através da reencarnação. Outro presente que Deus nos proporcionou para que a gente consiga cumprir a missão de progredir. Lá na pergunta 167, fala sobre o objetivo da reencarnação. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, o nosso presente de reencarnar é justamente para ajudar nesse melhoramento progressivo, que a gente só consegue expiando nossos erros passados, ou passando por provas e melhorando, obviamente, a nossa reforma íntima, né? Começando nossa reforma íntima, para que a gente chegue, nesse ponto, que é a missão que eu já falei, nossa missão em comum, né? Que todos nós temos, no que se torna o espírito após sua última encarnação. Espírito bem-aventurado, um puro espírito. A nossa missão é chegar nesse ponto. Às vezes a gente pode parecer um tanto quanto impossível, mas não já existem espíritos que já estão nesse patamar? Então, porque eles percorreram um caminho mais rápido do que nós para chegar lá, né? Que caminho foi esse? As boas escolhas. Porque às vezes a gente pode pensar, né? Por que nós já temos espíritos puros e ainda há espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas precisando de ajustes? Por que nós ainda estamos aqui? Será que alguns foram criados
em tempos diferentes, ou alguns foram criados bons, outros foram criados maus. E aí é o que nós temos na pergunta 115, lá do Livro dos Espíritos, né? Esse mesmo questionamento. Entre os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí a resposta foi: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Igual essa pessoa aqui, né? Criou simples e ignorantes. Isto é, sem conhecimento. A cada qual ele deu uma missão com a finalidade de lhes esclarecer e de lhes fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para lhes aproximar dele. A felicidade eterna e sem perturbação para eles está nesta perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais rapidamente à meta que de sua destinação. Outros só não se submetem a elas senão com lamentação e por causa dessa falta permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então quer dizer que Deus traz para nós sofrimento? Não. Nós temos missões, provas a cumprir, missões. O sofrimento a gente procura, né? Quando a gente escolhe, nessa jornada evolutiva, quando a gente escolhe caminhos tortuosos. Então, se há espíritos que já estão no patamar da pureza, da perfeição, então com certeza eles fizeram escolhas melhores do que nós que ainda estamos aqui, né? Eu lembro uma palestra de Maíse Braga, no YouTube, palestrante espírita, que ela, em determinado momento, falando sobre quando a população, né, gritou pela crucificação de Cristo, ela comentou que tinha em reunião já falado que muitas pessoas que estavam ali naquele momento na plateia tinham sido as pessoas que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, né? Provavelmente quem não gritou crucifica-o naquela época pode estar numa situação melhor do que nós que ainda viemos, né? Estamos vindo aqui. Mas como é que a gente pode chegar nesse patamar de nossa... Como é que eu posso chegar, trilhar esse caminho para concretizar a nossa missão? Tá bom, vou falar um pouquinho mais baixo, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, como é que a gente pode, que caminhos, né, a gente pode escolher para cumprir essa missão do progresso? A gente pode aproveitar o benefício da experiência. E a gente subestima muito esse benefício da experiência, né? O que significa isso? Diante dos problemas que nos acontecem, eu preciso tirar lições a partir disso. Então imagine diante de uma decepção amorosa. Eu estou apaixonada por alguém que não corresponde ao meu sentimento. Como é que eu vou agir diante de uma situação dessa? Eu posso me revoltar, tentar cometer algum ato de violência, como a gente infelizmente vê, né, tanto nas mídias, enfim. Ou eu posso ter o benefício da experiência e aprender a entender o próximo, a procurar alguém que possa retribuir o afeto que eu tenho, aprender com isso, aprender a destinar o meu amor a quem realmente possa corresponder. E isso é um benefício da experiência, aprender com os nossos erros. Diante da perca de um ente querido, né, de carne, como eu posso reagir diante disso? Eu vou me revoltar contra Deus, entrar num estado de depressão e causar sofrimento não só para mim, mas também para quem o Espírito está, né, que sente as nossas vibrações? Ou eu posso aumentar as minhas orações, posso trabalhar em prol da caridade, para ocupar, né, os meus pensamentos. Esse é o benefício da experiência. Quer dizer que o sofrimento não baterá à nossa porta? Não, né? A dor e o sofrimento continuará aparecendo. Mas, com o benefício da experiência, a gente pode lidar melhor com essas questões. A gente pode estar fortificados
na nossa fé, para que a gente consiga enfrentar esses problemas. E um exemplo bem pessoal, eu até já citei aqui em outra oportunidade, a questão da vida dos meus filhos. No primeiro, né, eu tive perseguição espiritual, problemas médicos, assim, foi muito extremo na época, né? Eu poderia carregar essas marcas, né, o medo, a angústia que eu sofri o resto da vida, mas eu escolhi trabalhar, passar por tratamentos, né, principalmente tratamentos espirituais, trabalhar de forma mais ativa, né, para o bem. E quando veio a minha segunda gravidez, né, minha princesinha, os mesmos problemas tentaram bater novamente na porta, mas aí eu já estava, digamos assim, mais preparada, já sabia o que viria, e foi uma experiência bem menos traumática, tanto do ponto de vista espiritual, como no próprio processo médico também, né? A recuperação foi completamente diferente, justamente porque eu tentei aprender com o que eu havia passado, né? Diante da minha experiência. E a gente precisa aproveitar essas experiências que inevitavelmente nós passamos, para que a gente possa chegar nesse ponto, ó, a nossa reforma íntima. A gente só consegue cumprir a missão de progredir se nós estivermos buscando essa reforma íntima. E a reforma íntima não é destruir, eu tenho um aspecto meu que é trevoso, eu quero destruir isso daí. Não. Na reforma a gente não destrói, a gente salva, né? Resgata. Então, ao invés de tentar destruir algo em nós, a gente tem que evoluir. A gente tem que buscar se melhorar espiritualmente, buscar melhorar as nossas ações, mesmo que sejam aparentemente pequenas. Eu posso não chegar um dia a uma projeção nacional para fazer o bem, ser reconhecido. A maioria de nós nunca será reconhecidos pensando a nível nacional, mundial, como caridosos, né? Como muitos espíritos missionários. Mas todas as pessoas que eu ajudo próximo a mim, me ajudam a progredir. Me ajudam a abandonar o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho. E me ajudam a construir. É sempre a ajuda. Tudo que nós fazemos é a lei de causa e consequência, né? Ou de ação e reação, né? Pensando na proposta científica. Tudo tem um impacto. Que impacto eu quero causar no mundo? Impacto positivo ou negativo? E aí isso vai depender das nossas ações. E a gente precisa trabalhar essa questão da reforma íntima. E como começar? Nas pequenas missões que nós temos no nosso dia a dia, como eu já comentei. E aí, para encerrar, porque o tempo já foi, eu trouxe até um texto que o seu Chico Martins trouxe, só que eu trouxe ele completo, né? Se a gente precisar de uma ajudinha, né, de como agir, além do Evangelho do Cristo, né? Tem esse texto atribuído a Chico, né, que fala sobre 20 exercícios para a reforma íntima. Eu estou começando a ler quase que diariamente para tentar, né, dar um upgrade aí na minha reforma íntima. Então, executar alegremente as próprias obrigações. E eu lembro de uma fala de Divaldo, né, que ele fala, eu não lembro a palestra, mas que ele diz, para lavar a louça, a gente tem que lavar a louça feliz. E quando eu escutei isso, eu digo, impossível. Quem é que lava a louça feliz, minha gente? Mas aí ele falou, ele assim, a próxima fala dele foi quase que um tapa na cara, né? Que ele diz, se tem louça suja, porque tinha comida na mesa, que a gente teve a oportunidade, né? Aí eu comecei a ver minhas tarefas domésticas de um modo mais diferente, né? Silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado, exonerar aos amigos de qualquer gentileza para conosco, que é bem comum a gente prestar um favor e depois ficar esperando que a pessoa fique agradecendo o tempo inteiro, faça também, né? Às vezes você precisa de algo, fulano não pode, por algum motivo, até legítimo, a gente diz, tá vendo, ó, semana passada eu estava ajudando e hoje está me virando as costas. Emudecer a nossa agressividade, né? Respirar um pouquinho antes de explodir, antes de tirar satisfações, né?
Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Por isso tem tanta briga política, né? A gente vai entrar num período aí bem complicado, porque a gente quer impor, né, as nossas verdades. A gente tem que cuidar, né, dessa questão de condenação. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Às vezes a nossa mente é tão afiada para isso, a gente sabe de alguma coisa, já aconteceu isso com fulano. Foi bem bebida, ou isso, ou... A gente sempre procura. O que será que fulano fez para chegar nesse ponto? Perguntas maliciosas, né? Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. É difícil isso aqui para professor, viu? Levou o aluno conversando a aula inteira ali. A gente repete, mas é na meditação, né? Respira, tudo bem. Vamos retomar, né? Ver como está me ajudando no meu trabalho, né? Essas ações. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Que é bem comum alguém vir falar de algum problema e a gente ficar disputando quem sofre mais, né? Eu estou com a dor nas costas. Vixe, eu acordei foi com a dor na perna. Não estou nem andando, né? E às vezes a gente só quer ser ouvido. A gente só quer desabafar. Às vezes a gente não quer nem solução para o nosso problema. A gente só quer saber que tem alguém com quem a gente possa contar. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Não importa o tamanho do trabalho. A gente precisa buscar meios de ser mais útil de alguma forma. Desculpar sem desculpar-se. Ué, mas eu não preciso mais pedir desculpa? Não. O sentido aqui é não chegar ao ponto de ter que pedir desculpa, né? É só desculpar. Se eu não precisar me desculpar, quer dizer que eu não fiz nada que magoe o próximo. Não dizer mal de ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, porque às vezes tem aquela pessoa que a gente acha inconveniente, ou a gente não vai muito com a cara, mas será que não tem nada ali que possa, né, comungar de alguma forma conosco? Alegrar-se com a alegria dos outros, isso aqui também é um problema para a grande maioria de nós, né? Às vezes o primeiro sentimento que vem é inveja, né? Desgosto, mas a gente precisa se alegrar com a alegria alheia, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, viu, Júnior? Ajudar espontaneamente. Também da louça, né? Respeitar o serviço alheio, né? Manter as coisas organizadas, não dificultar, né, o serviço de outra pessoa, isso é bem importante. Reduzir os problemas particulares, servir de boamente quando a enfermidade nos fira. E quando a gente adoece, a gente já fica meio revoltado, né? Às vezes é uma rinite, a gente já fica ali, meu Deus, de novo, por que isso? A gente precisa, né, servir de boamente aí diante dessas situações. Então vejam, para a nossa missão primária, que é progredir, a gente precisa dessas pequenas ações que vão nos ajudar a chegar na nossa evolução, né, até o patamar ali de espíritos superiores. Obrigada. Então eu vou emendar aqui minha fala na prece, né? Quem se sentir confortável, vamos fechar os olhos, né? Respirar profundamente para que a gente possa acalmar a nossa mente, né? E refletir, pensar um pouquinho, né? Como eu posso melhorar aí ao longo da semana, quais os problemas mais urgentes que eu tenho no momento, para que a espiritualidade possa nos iluminar na resolução desses problemas ou na convivência com eles. Que a gente possa melhorar a nossa frequência energética, para que a gente possa ter sentimentos mais agradáveis, pensamentos mais evoluídos, para que a gente possa ter uma semana abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus e muito obrigado. Espero em atender um novo convite, né?
E foi muito acolhedor para cada um de nós essa reflexão, nossa missão, né? E agora vamos para a terceira parte, que é o passo magnético. Cada um conscientize seu mentor espiritual, pense nessa figura Mestre Jesus na nossa consciência, aquele que dá bondade a nós. Então sejamos felizes e obrigado por nos ouvir e muita paz. E aquele abraço!